Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso CristoCast e o nosso convidado de hoje é o Juliano Caramano. Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa madrugada. Gente, antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês engajarem muito aí no chat, deixar comentário, o que vocês estão achando desse episódio, o que vocês estão achando do nosso convidado. Deixa o seu like. Deixa o seu like. É o Eu sonho dele falar isso. Deixa o seu like, compartilha com sua família, com seus amigos. A gente tá com o projeto desse vídeo chegar no Luciano Subirá, pra ele ser o nosso convidado. Se você não Caraca. compartilhar, Aí não vai dar certo, eu tenho que estar sabe? aqui, tá ligado, né? Hã? Você sai da entrevista e eu que vou ser o entrevistador. Nossa, aí eu vou ter que ficar aqui. Então, gente, é isso. Compartilha muito, engaja muito e segue a gente na rede social, no Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá pra perguntar pro Juliano. Agora não vai dar tempo mais, né? Porque esse episódio é gravado. Mas se você seguisse a gente, né? Você estaria por dentro. Perdeu a oportunidade. Então já segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Vamos começar. Bora. E aí, Ju, como que foi a semana? Como que foi o dia? Como que você tá? Empolgado. Empolgada, Sempre. animada. Sempre eu gosto desses negócios. E como que foi a semana? Graças a Trabalhou? Deus. E daqui a pouco. Vai trabalhar daqui a pouco. Né? Trabalho morcegando de madrugada, mas glória a Deus que Isso aí. foi uma E porta eu de Deus. vou mandar um beijo para as meninas do meu trabalho, para a equipe ADM e ESG, tá? Que elas falaram que eu falei que tá, gente. Tudo bom? A gente tava numa confraternização. Aí eu falei, meninas, tem que ir embora, né? Porque eu tenho um podcast. Aí elas, manda um beijo pra mim. Então eu tô Nossa. mandando um beijo. Beijo pras meninas Da Matera, ESG e ADM. Matera e ESG ESG. e ADM. Aí ADM, um beijo pra vocês. É isso. Se vocês assistirem, eu vou saber, hein? É isso, gente. Vamos começar, então, com a primeira pergunta, que é quando foi o seu primeiro contato com a igreja? Quantos anos você tinha? Tinha 5 anos de idade, né? Então foi muito novo, né? Praticamente nasci na igreja, né? Não vou falar que nasci porque meus pais ainda não eram evangélicos, mas foi com 5 anos, minha mãe nos levou por causa de mim, que era uma criança ligada nos Animar. 440 volts, não desligava, né? E era, não dormia. Ixi, Tacou fogo no colchão. botei fogo no colchão da minha avó Dava. com ela dormindo. Detalhe. Com ela dormindo, gente. Não façam isso, crianças, tá? Não reproduzam em casa. É perigoso. Não façam isso, tá? Mas eu era terrível. E aí sua mãe falou, Aí minha mãe falou, vou levar você menino pra igreja. Só Deus. Só Deus na causa. Só Deus na causa, literalmente. Então foi aí que a gente começou a nossa caminhada. Com 5 anos de idade, eu comecei a ir pra igreja, 4 para 5 anos. E uma coisa que o pastor sempre fala é que quando você tinha 7 anos, você evangelizou ele. Conta pra gente como que foi isso. Foi isso aí. Eu com 5 anos comecei a ir na igreja, né? E a gente tinha uma escolinha dominical, né? Hoje tá difícil esse negócio, né? A galera não gosta muito, mas tá aí um fruto, né? Da escolinha dominical. Fica aí, #fica a dica. Fica a dica. E aí eu tive uma aula com a Fátima, né? Que está na nossa igreja. Beijo, Fátima. Beijo, Fátima. E ela falou sobre levar a cruz, né? E essa historinha voltou com rios, né? Nos TikTok da vida, né? Que é aquele homem que pega a cruz e aí ele começa a levar, só que aí chega no meio do caminho, ele vai cortando. Porque tá pesada. E aí, né, eu acho que não é porque tá pesado, porque Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve, mas eu acho que é facilitar as coisas, né? Eu acho que a palavra correta hoje seria isso. E aí ele chega naquele abismo para passar pro outro lado, aí dá ruim. Ele tá com um chaveirinho no peito e não com a luz dele, com a cruz, né, de renúncia. E aí ele não consegue. E aí, resumindo a aula, é que tipo, não adianta a gente ser bom, a gente ser legal, a gente fazer o social correto, né? Porque as pessoas muitas vezes falam, eu não faço nada de errado, mas a gente tem que entender que a gente não foi chamado para fazer nada de errado mesmo. Você não faz mais do que sua obrigação não fazer nada de errado. E aí ela falou que precisava aceitar Jesus.
E aí aquele negócio ficou na minha cabeça, né? Imagina, uma maturidade de 7 anos de idade. Meu pai estava no sofá, na frente da televisão, vendo futebol, que ele gosta demais. E aí eu cheguei e simplesmente parei entre a TV e ele. Aí ele, pô, eu tô assistindo e tal, né? Eu falei, pai, você sabe o que você precisa para ir pro céu? Aí, tipo, imagina, né? Você assistindo futebol, o filho com 7 anos vem com uma questão dessa, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, não basta você ser legal, né? Porque meu pai sempre eu sempre tive um bom exemplo dentro de casa. Meu pai nunca vi meu pai beber, ele nunca bebeu, nunca falou palavrão, nada. Mesmo não professando a nossa fé. E aí eu peguei e falei assim, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai pro inferno mesmo assim. Virei as costas e tchau, obrigado. Saiu correndo. Saí correndo e Antes da reação. deixei rolar. Capuga atrás da orelha. E aí ele falou, né? Depois ele conta que ele ficou com aquele negócio na cabeça e, meu Deus do céu, e agora, né? Nossa. E aí foi um caminho de Deus para. E você lembra dos seus pais não convertidos? Lembro sim. Quando minha mãe começou a ir para a igreja, a gente brinca que tinha o Espírito Santo trabalhando e os filhos, né? Porque, imagina, né? A gente com uma maturidade, 7 anos, meu irmão mais velho com 8 e o Henrique, boa pergunta, o Henrique tem 4, o Henrique de 4 anos, 3 anos de idade, né? O Henrique ainda não contava muito. Mas eu e o Rodrigo, sim. E ela fumava e tal, e a gente sabia que fumar não era de Deus, ia pro inferno. E, nós molhava o maço, jogava em cima do telhado, e, E, assim, foi um processo, né? Foi um processo, um trabalhar de Deus na minha família. Mas eu lembro, às vezes ia na igreja evangélica, outras na igreja católica, com meu pai, que meu pai era católico, e ficava esse. E aí foi a sua mãe que começou a ir primeiro para abençoar você. Depois. Processo de libertação. E aí depois seu pai se converteu, depois de uns 3, 4 anos. Isso, eu tinha acho que uns 9, 10 anos, quando meu pai se converteu, a caminho da igreja levando a minha mãe. Né? Falou, só vou levar. Né? E aí ele fala que ele ouve uma voz falando, você vai entrar. Né? Era uma igreja longe, a pastora Maria. Aí foi o caminho. Ele falou que foi o caminho inteiro relutando. E aí chegou lá, ele deixou minha mãe falou, você vai esperar no carro? Ele falou, não, vou entrar. E aí quando entrou, já recebeu, Deus já... Nunca mais parou. Eu lembro da cena, era um corredor, uma igrejinha pequenininha, um corredor, a pastora, ela sai de uma salinha que ela tinha do lado e já dava direto no altar, né, no púlpito. E aí ela já sai e já aponta pro meu pai. Assim, no começo do culto? Não tinha nem começado o culto, antes de começar, antes de dar a paz do Senhor. Olha o mistério. Aí ele falou, Deus tem um plano na sua vida. Desse jeito. Toma, que é de graça. Nossa. E aí foi o trabalhar de Deus na vida do meu pai. E aí, Ju, eu queria que você falasse um pouco sobre as referências que você tem como cristão mesmo, desde a sua infância, adolescência, hoje em dia, o peso que essas pessoas teve na sua vida. Eu acho que é algo muito importante. Eu acho que é algo que faz muita diferença. Muito, muito. Principalmente para jovens e adolescentes. A amizade. Eu acho que não é à toa que Deus fala tanto de amizade na Bíblia. Influência. Né? E a primeira referência que eu tive, eu acho que foi o meu primeiro pastor. Né? José Pereira, falecido hoje. Né? Inclusive, eu recebi a notícia, eu estava na igreja, eu desci na casa dele, não tinha chegado nem ainda ambulância, nada. E foi uma perca muito grande, assim, sabe? E engraçado que foi uma semana, ele faleceu uma semana depois de consagrar o meu pai, a pastor. Nossa, verdade. Foi um negócio muito, muito, muito de Deus, sabe? E ter, pouco antes dele falecer, ter momentos com ele foi precioso. Eu fui lá na casa dele, a gente conversou. Sim. E foi muito bacana. Deu uma relembrada. Então, a primeira referência que eu tenho é ele, como um homem de Deus, e ele passou valores muito importantes para mim, de reverência e temor dentro da casa de Deus. Né? Não estou falando de uma religiosidade, mas estou falando de respeito, de reverência. Sim. Era um homem íntegro, correto e, para mim, ele foi o primeiro contato, né? Um senhor já bem da linha
dos crentes raiz, não nos Nutella, né? Que no meu tempo chamava atenção de púlpito. Saiu a primeira, ia sair a segunda, né? E a gente sabe, jovem não sai para ir no banheiro tanto assim. É o tédio, né? É aquele negócio, vamos bater um papo lá, vamos dar uma enrolada lá embaixo, que era do segundo andar, vixe, era... Aí encontrava outro jovem, aí ficava batendo papo, E aí, eu chamava de púlpito, falava, onde você vai? Ele fazia pss, 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 pss. Aí você já ouvia, você fala, nossa, deu que vergonha, ruim. cara queima, fala, ui. Então, assim, né, eu acho que não era a melhor maneira, mas me passou valores muito importantes hoje de reverência e respeito dentro da casa de Deus, que infelizmente eu acho que é algo que nós temos perdido, né? E, mais uma vez, não é religiosidade, mas reverência. E aí depois foi minhas professores de escolinha dominical, né? Uma delas, falei aqui, a Fátima, né? André, até o Robson, você acredita? Sério? O Robson, eu acho que, se eu não me engano, ele foi professor do Rodrigo, não meu. Mas o Robson também. Então, foi... Aí depois nós mudamos de igreja quando eu tinha 12 anos. Inclusive, o primeiro culto que eu fui nessa igreja, eu me decidi se batizar. Eu não tinha sido batizado ainda, mas foi o primeiro. Foi uma pregação que foi, meu Deus. É isso que eu quero. E aí me batizei, mas aí depois vieram pessoas desse outro ministério, né? O próprio pastor Laércio, e um homem que, fluía nos dons, né? Inspiração. Do Espírito Santo. E um homem que não parava, imparável, né? Incessável, dormia 2, 3 horas da manhã e acordava às 7, estava lá acordando a gente, que eu dormia lá na casa dele. Tava lá, vamos, escolinha dominical, e você falava, nossa, tava... E ele lá, firme e forte. Não, era algo... Eu acho que até hoje, eu encontrei ele uns tempos aí, até hoje, assim, as mãos calejadas, que fazia de tudo. E aí depois tiveram 2 pessoas que para mim foram divisor de águas, né? Que é a Kelly, missionária Kelly, e a missionária Rosélia, né? Que foram 2 pessoas que eu admirava. Quando você estava com a vida com Deus, você queria colar do lado, mas quando você estava você queria fugir, né? Porque você sabia que eram pessoas realmente de Deus. A Rosélia eu conheço. Ela frequenta bastante nossa igreja. A Rosélia, a Kelly eu não conheço ainda. Aí, Kelly, fica o convite. Que os jovens estão querendo referências, tá vendo? E aí, eram pessoas que buscavam Deus, que tinham fluir, né? Mas antes delas, né? Até eu tive os meus pais, né? Que eu acredito que passou dois caráteres para mim diferentes, né? O meu pai, ele passou essa paixão em servir, né? Quem conhece meu pai sabe do que eu tô falando. Se ligar para ele, pastor, tô com dor de barriga, 3 horas da manhã, ele vai dar um jeito, ele vai na sua casa. Daquele jeito calmo, calma, é assim mesmo, ele vai ficar tudo bem. Um exímio pastor mesmo, né? E ele passou essa coisa, sabe? Tipo, de servir as pessoas. Às vezes você se passa até de bobo, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é. Sim. É servir as pessoas. E minha mãe... 320. O fogo. Esse negócio de buscar Deus, né? Acordar com... eu acordava com calor Cassiane, na cabeça, com Lauriette, com mão na cabeça orando. Nossa, de madrugada. Vamos ungir porta, ungir cama e ungir roupa, e essa loucura. Aquele meme da mãe de madrugada. Isso aí mesmo. Vocês acordam, o que tá acontecendo, né? Ela quase repreende você, fala, fica quieto, cão, né? Nossa. É bem assim, né? Então, o equilíbrio. Isso, eu acho que eu absorvi essas 2 características deles foi antes de eu mudar de igreja, né? E durante, né? Eu acho que pai e mãe são os maiores influentes que nós temos, e caráter e a paixão por Deus, eu acho que minha mãe, você dormia, tipo, brincava a tarde inteira, domingo.
Brincava, você fala, o quê, mano? Vou dormir, eu não vou pro culto. Imagina, adolescente. Mano, você podia estar sujo de barro, você podia estar... Ela acordava, vamos pra igreja. Não, mãe, não quero, tô cansado. Não interessa, você brinca com a tarteira, você vai. Entendeu? E não tinha conversa, mano. Ia chorando, esperneando. Ia. E aí depois foram essas pessoas, né? A Kelly e a Rosélia, que foram duas pessoas. A Kelly e a Rosélia, além de inspiração, eram confidentes, né? Eram pessoas que me orientavam, me aconselhavam, me puxavam a orelha muito. E elas atuaram mais na sua adolescência? Isso, dos meus 12 anos para frente. Foi aí que eu conheci ela quando eu mudei de ministério, que ela era do outro ministério. Sim. Que eu frequentei. Né? Até hoje, a Rosélia tem contato conosco, a Kelly um pouquinho menos, mas nós ainda, quando nos sempre encontramos... Sempre se encontra. Isso. E hoje... Quem me conhece Luciano não é segredo. Subirá. Pode entrar. Né, eu acho que a minha maior referência hoje é o pastor Luciano Subirá, que tem sido uma voz na nossa nação, não só na nossa nação, mas fora da nossa nação, que tem restaurado para mim princípios elementares de paixão, de santidade, de compromisso, de integridade no ministério, né? Ele tem conferências que para mim, Casa de Zadok, Impacto da Santidade, agora tem uma outra que, mano... Vai começar ainda? Não, já tá rolando no Brasil. Eu já fui nela, pra você ter noção, né? Que é a Graça Transformadora do novo livro dele. Sim. Então para mim, hoje é uma referência gigante. É o que tem falado na minha vida com os livros, cursos. Eu sou assinante fiel do site Seguidor dele. E tenho acesso aos cursos. Então, hoje, eu bebo muito da vida dele. Né? E a gente estava conversando sobre os livros dele, né? Que, nossa, demais. Surreal, demais, né? demais. Ele consegue trazer algo profundo, de uma simplicidade que você fala, meu Deus do céu. Com versículos que você já leu 1.500 vezes. Você fala, eu nunca pensei nisso. Eu gosto muito dos livros dele por causa desse conteúdo, dessa overdose de versículos que tem. Né? Muito embasamento bíblico, e para mim os livros que eu mais gosto é justamente livros com muito conteúdo bíblico. Né? Sim. Eu estava falando com as meninas no grupo de jovens que a gente tem disso, né? Não substituindo a Bíblia pelo livro, mas quando a gente lê o livro dele, tem muita Bíblia, muito versículo, e aí mistura com... Parece que você está ouvindo uma pregação, lendo uma pregação. Você sai alimentado daquela leitura. Eu nunca fui de ler. Sempre fui aquele menino, tipo, professora... Cada um vai ler, mano, eu fazia assim, sabe? Você se esconde pra, tipo, a pessoa... você lê, sabe? Nossa, eu era horrível, gaguejava, e meu Deus do céu. E eu comecei, na verdade, a pegar gosto por leitura lendo um livro. Foi um livro que cativou minha atenção, né? Até indico, Manual do Espírito Santo, de Mark Murdock. Já ouvi. Foi o primeiro livro. Eu acho que não encontra mais para venda, só em sebo, né? Mas foi daí que aí eu falei, eu preciso ler. Te despertou, assim. É algo assim, é vital, gente. É vital. Não só livro, mas você tem que ler. Você tem que ler, sabe? Para a sua vida. Né? Muita coisa. Hoje a gente tem substituído por vídeo, né? O YouTube da vida. Mas a leitura, para mim, é indispensável. Tem coisas que você acha em livro. Muita coisa que eu aprendi é livro. E ele consegue fazer essa... E fala aí um top 3 livros. Top 3 livros, vamos lá. Até que Nada Mais Importe. Já li. Muito do Luciano. bom. Eu acho que vai ser meio... a lista todo vai do ser... Luciano, porque ele é patrocinado. Quem dera, né? Um clássico, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Já li. Muito bom. Muito bom. Eu não vou só colocar o Luciano, vamos colocar um outro, chama O Vinho Novo é Melhor. Eu quero Robert ler Tom. esse. É do quê? Vamos lá, a gente pegou 3 tipos de livro. Uns de ensino, que é o Até que Nada Mais Importe, Até que Nada Mais Importe, que é um ensino para você chegar neste lugar, tipo, que só Deus te nada mais importa. Um que é uma história da igreja
com uma inspiração, né, para os nossos Com um dias. tapa na cara. Né? Que é o Porquê Tarde, o Pleno Avivamento. De quem que é? Eu esqueci o nome. Nossa, eu não lembro também. Eu esqueci o nome, fugiu o nome. Eu acho que é Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, esse mesmo, é ele mesmo. Meu, tem um outro, agora que eu lembrei, do Leonard Ravenhill, mas eu vou ficar nesses da capa três. vermelha, né? Isso, Nossa, esse aquele mesmo. é tapa na cara, Oração urgente e poderosa. Meu Deus, bom, esse livro... Muito Fica bom. aí, gente. Vá anotando aí, porque é muita coisa. Tem é uma muito frase desse livro que eu acho que eu gravei, que é assim: se nós relembrássemos, né, pudéssemos relembrar o poder, a graça e a virtude que tem no nome de Jesus, a gente poderia transformar esse mundo para ele. Mano, Nossa, eu gosto de livro essa assim, mano. Eu frase gosto de livro burdoada, né? Esse muito livro, bom. Mano, pra mim esquece. Eu não leio nem a contracapa. E o outro que eu falei, o Vinho Novo é melhor. É uma história. Você quer ser inspirado para viver o sobrenatural, leia este livro. Nossa, eu quero O ler. Vinho Novo é melhor, de Robert Tom. Conta a história de um cara, tipo assim, o cara não era crente. E ele vive algo com Deus que você fala, nossa, demais. Eu vou ler. E, o quarto? Pode. Vou falar mais um aí, né? O Deus Esquecido, de Francis Chan. Eu acho que eu nunca ouvi falar desse. Fala sobre... a contracapa desse livro, ele fala mais ou menos algo assim. Ele pega e fala assim, se eu fosse Satanás, né? O Francis Chan, e não, ele não é. Né, ele tá falando assim, se eu fosse Satanás e quisesse dar um golpe certeiro na igreja, eu faria com que a igreja não se relacionasse com o Espírito Santo. Nossa. Não, esse livro... assim, são vários livros assim. Depois desse podcast, eu vou anotar. O Deus Esquecido. É muito bom. É muito bom. Esses livros, pra mim, eu acho que... mudaram sua vida. Sim. E agora, falando ainda de livro, mas de autor. Cita 3 aí. 3 autores. Luciano Subirá. Top mais 2. O Mark Burdock. E tem um outro autor, eu esqueci o nome dele, que fala Movidos pela Eternidade. Eu não sei. Eu esqueci. Alguma coisa com E, não é? Eu esqueci o nome dele. Ele escreve um livro que é... Kryptonita. Não, que ele conjectura assim, o reino, e aí ele fala que é um palácio com reis, mas ele tá falando do rei. Não. Não é esse é um... C.S. Lewis. É verdade. Não é o C.S. Lewis. Eu esqueci o nome. Produção, vocês conseguem ajudar? John Bevere. Isso muito mesmo. Bom. John Bevere. Ele mesmo. Ele também tem livros muito, muito interessantes. É do John Bevere esse, não é não? Que eu tô falando pra você? Não, esse é do C.S. Lewis. É o que escreveu Crônicas de Nárnia. Eu quero. Você já leu? O que? Crônicas? Não gosto de livro fantasia assim. Todo mundo fala que é bom, eu quero ler. Eu gosto de livro mais focado. Umas viagens assim. Não é só a praia. Não. Ju, vamos falar agora da sua vida pessoal. Quero polêmica. Polêmica. Vamos falar do seu casamento, da sua família, da Isabela, mas... Vamos fazer uma pausa antes, que a produção acabou de falar que tem 5 minutos e eu quero a história inteira. Beleza. Então a gente vai fazer uma pausa agora, já comenta muito no chat. Cenas do próximo capítulo, Cenas dos daqui próximos a pouco. capítulos, vai ser babado. Já comenta muito aí no chat e a gente já volta.
vamos... Gente, eu já quero deixar um aviso pra vocês seguir a gente no nosso Instagram. A gente deixou caixinha de pergunta lá pro Ju. Então, segue lá. Eu acho que eu já falei isso no começo, né? Tô falando de novo. Nunca é demais. Falou. Já recebo esse A shalom. idade vai chegando. Bom, a gente tava falando sobre a vida pessoal do Juliano, gente. Então, vamos lá, Ju. Pré-casamento. Pré-casamento. Nossa. Desde o ex. Nossa, quando eu era criança era terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Amava fogo, né? Hoje a gente só mudou o fogo. Agora, fogo de junção, fogo da glória. Né? Mas, nossa, eu era da pá virada, né? Que nem falei, botei fogo na cama da minha avó já. Nossa, fazia de tudo. Soltei um cachorro, a gente tinha um cachorro, chamava Aço, pastor alemão com fila, gigante. Soltei ele na festa de aniversário, porque as crianças ficou duvidando. Duvido que você solta, duvido que você solta. Juliano. Minha tia grávida, sentada na frente, eu soltei o cachorro e o cachorro saiu. Eu acho que ele não mordeu ninguém por causa que tinha muita gente, ele ficou... Assustado. Foi... Meu então, Deus tipo assim, do céu. sempre fui A obra, gente. Deus faz a obra. E aí foi um trabalhar de Deus, mas eu sempre fui, assim, que nem 5 anos, estava na igreja e sempre muito intenso, né? Que nem eu, na minha adolescência, depois dos 12 anos, eu ia para a igreja no sábado, de manhã, né? Pegava 2 ônibus, que era longe, a gente não congregava no nosso bairro. Pegava um ônibus, ficava lá de manhã, que eu tinha aula de dança. Eu já fiz também tudo. Nós já vai entrar nessa parte, né, de ministério. Mas, enfim. Eu fazia ensaio, ficava lá de manhã e ficava à tarde, emendava à noite no culto de jovens, dormia na casa do pastor, escola dominical de manhã. Eu ia embora para casa só no domingo à noite, pra você ter noção. Final de semana inteiro na igreja. Na igreja. Então, assim, mesmo que eu era da pá virada, né, mas eu sempre estava na igreja, sempre, né, aquele negócio de sempre priorizou a igreja. Isso, sempre na igreja. Meus pais sempre bateu firme nessa tecla. E sempre lá, né? E aí, dos meus 18 anos, aí foi quando eu comecei a trabalhar, e aí o negócio se entornou um pouquinho, né? Aí começou. Aí começou a conhecer amigos, influência, e aí eu dei aquela bambeada, né? A gente sabe que tava literalmente... pra lá. Aí, até que Deus um dia deu um checkmate em mim. Eu tinha um amigo que fazia aniversário junto comigo, na mesma data, mesmo mês, tudo certinho. E aí ele sempre puxava eu pro... Fervo. Não tô jogando a culpa, né? Mas influenciava bastante. Uhum. E aí Deus um dia chegou e falou assim, é o seguinte, eu ou ele. Desse jeito. E aí eu falei, nossa. E aí eu tive que abrir mão dessa amizade. E aí foi um trabalhar, né? Nossa, virou crente. Firmão, não. Foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu acho que o meu casamento também foi algo também que Deus usou para poder trazer eu realmente para o plano que ele tinha. Conheci a Marina, a gente estava numa festa, chamada Festa das Nações, da igreja. Ela foi visitante lá, e aí... Ela já era convertida ou foi lá a primeira vez? Também aquele... Pelão pecar, mas lá... Tava os dois daquele jeito. E aí, a gente se conheceu lá e, meu casamento, acho que só não bateu o recorde do Robson, né? O Robcito. Mas, 3 tipo vezes. assim, menos de um ano, a gente já tava casado. Acho que um ano. Um ano a gente já tava casado, morando junto e, enfim. Mas foi muito rápido mesmo, sabe? E nesse meio termo, Deus falou sobre o meu relacionamento, né? Não é uma exceção, né? Vamos dizer assim, porque Deus ele dá padrões para você escolher, tá lá, escolhe que professa a mesma fé, né? Enfim, Deus dá padrão e aí, né? O designer exterior você que escolhe, né? O que te agrada, né? Mas aí Deus ele estava falando sobre o meu casamento mesmo, né? Sobre eu e a Marina e tal. E aí, eu acho que a maior mudança que eu tive foi justamente por causa do meu casamento. Foi pagar o preço pela minha família. Né? A Isabela já tinha nascido.
E aí foi quando eu tive o contato com esse livro, o primeiro livro que eu falei, chama Manual do Espírito Santo. E aí eu falei assim, caraca, eu preciso fazer alguma coisa que senão não vai durar meu casamento, né? Paguei um preço muito alto por desobediência. Sim, tá? Porque, consequências, né? consequência, porque até pulei essa parte, mas quando eu tava com a Marina, a gente tava namorando, a gente falou assim, vai ter uma vigília da igreja, né? Aquele negócio, né? Partiu. Vamos pra vigília, né? Não queria, né? Mas minha Obrigada. mãe, né? Minha mãe, você vai pra igreja, você vai pra vigília, você vai... Então vamos. Aí aquele negócio, né? Quando você não tá com a vida direita, você senta no fundo, longe do profeta. Nossa, orando pra que não tenha revelação. E aquele negócio, o Usain Bolt, né? Tipo, você, deu amém, a bênção apostólica, você já beijo, vaza. tchau. E aí eu fui, ficamos lá no fundo, e aí quando acabou, eu falei, vambora. Peguei a mão da Marina, tava saindo, aí eu ouvi a voz da Kelly. Né? Não foi nem a voz de Deus. Nossa, a voz da Kelly, direcionada pela voz de Deus. É isso, a Kelly falou assim, Juliano. Eu falei, nossa, deu ruim. Putz. Deu ruim, eu falei, fala, preciso falar com você. Eu falei, nossa. Aí chegamos lá, ela pegou e falou assim, é o seguinte, tive uma visão com a Marina. Eu falei, nossa, lascou, agora já era. Acabou, a casa caiu. Aí ela falou assim, havia a Marina grávida e ela passava por uma grande humilhação. Eu falei, nossa. Eu saí de lá, fui direto para farmácia. Teste de gravidez, positivo. Aí, mas a primeira gravidez deu ano embrionária, né? Mas eu fui, deixei a Marina, voltei, mano. Mas voltei pra chácara, que eles estavam acampados, eu não tava no retiro. E aí, falei, Kelly, eu preciso, vou voltar aí, quero falar com você. E só chorava, mas chorava igual criança, de soluçar. Você tinha 20, 19? 20 anos por aí. Aí chorava de soluçar e não pensava nem em mim. Era no ministério do meu pai, que meu pai já era pastor. Nossa. Aí o negócio entornou. E aí a primeira gravidez... E você tinha algum ministério na igreja? Não fazia nada. Eu, assim, não é o correto, né? Mas assim, eu sempre fui bem consciente, né, da minha vida com Deus e a seriedade que é o reino de Deus. Sim. Então, tipo, nunca assumi nada justamente porque... Não tinha condição. Não estava em condições nenhuma. E aí eu peguei, fui pra... Aí voltei, chorei muito. Aí deu gravidez embrionária, não tinha embrião. Acho que foi uma chance mesmo que Deus me deu. Mas como a gente é teimoso, né? E não tava lá... Uma vez só não tá bom. Tem que ter duas. E aí a Marina realmente engravidou da Isabela. E aí Deus começou a fazer esse trabalhar, essa mudança. Paguei um preço alto. Tá? Às vezes a gente vê, sua família, olha que benção, filho de pastor, por isso que você é abençoado. Tá tudo certo. Não. Né? Eu morei numa casa de fundo, que era um banheiro, uma cozinha e um quarto. Só. Nossa. Era isso. E aí, morar com os pais, jamais. Não, aí foi quando eu decidi. Eu falei pra Maria, vamos morar junto e tal. Eu falei, e aí? Né? Não, casa de pai, nem de sogra. Vamos pra essa casa. Vou sustentar. Igual o André, né? E aí fui para essa casa, né? Fui para essa casa, era na rua da Tainá, né? Que é minha cunhada hoje. Mas no fundo mesmo, era não dava nem, a casa não dava, tipo, o terreno inteiro de largura, sabe? Era bem... Nossa. Mas aí foi quando eu comecei mesmo, pagar o preço pela minha casa, em oração, e aí foi quando eu tive o contato com esse livro. E aí foi quando Deus me deu a primeira, assim, experiência doida, né? Quando eu digo... Foi nessa fase. Você tinha quantos anos? Ainda 20. Foi 20, 21 Foi logo anos. depois, então. A Marina engravidou... Foi. Ana embrionária, como que fala? Ana embrionária. E aí, depois de meses, ela engravidou de verdade. Isso. Ai, Juliana. E foi tipo assim, foi um negócio que a médica nem falou que ela podia, porque ela tinha feito uma curetragem, se eu não me engano que chama, uma raspagem do útero. E ela falou que não podia engravidar, e ela engravidou, mano, logo em seguida. E aí foi nesse tempo. E aí eu comecei mesmo firme, e aí pagar o preço e mesmo. Aí foi aí que teve a transformação mesmo. Isso, foi de aí. De adolescente para Foi aí que eu maduro. comecei mesmo tanto um amadurecimento como pessoa e tanto um amadurecimento espiritual. Que foi buscar, foi entender Deus, foi aí... Começou com esse estopim, né? Mas
Mas assim, eu sempre estava, claro, tipo, independente da minha casa, da minha família, eu tô buscando Deus, né? Foi uma consequência que te levou à maturidade. Isso. Eu acho que não foi uma consciência, ele me levou uma consciência, porque Tá. eu já tinha aquela bagagem, né? Eu acho que deu aquele, né? Estralo, né? tipo, Eu acordo. e aí, ou vai ou racha. Isso. E aí minha vida foi caminhando, Deus foi restaurando minha casa, minha família, foi me dando condições, né? Minha casa, foi algo de Deus, mas de Deus mesmo, sabe? Tipo, não tinha casa, e aí abriu uma vaga para uma casa, aí eu comprei, num preço, tipo, que hoje, Não existe. pago de parcela R$ 500 na casa. Parecida com a história do Dodô. Eu falo, gente, você quer ter seu imóvel? Se entrega a Jesus. Nossa. Mas foi um processo de restauração. Deus foi restaurando, sabe? E aí foi caminhando. E como que foi ser pai tão novo? Como que foi essa experiência? Olha, as pessoas eu acho que fazem uma caveira, na verdade. Eu acho que se eu pudesse ser pai cedo de novo, eu seria de maneiras diferentes, né? Mais consciente, mas faria a mesma coisa, que eu acho que, é uma sensação não tem igual. Não tem igual, você... E assim, você ser pai cedo, você usufrui, né? Você brinca, curte junto, né? E eu acho... Caminha junto. Eu faria de novo, de forma diferente, mas... De uma forma correta. Correto, isso. E eu perguntei pra Priscila, né, no último episódio. Se você não assistiu o último episódio, vai lá. Quais são os princípios que você estabelece pra sua filha? Assim, eu sou cristão e aí eu vou fazer a minha filha, eu vou pagar preço para que a minha filha ande no mesmo caminho, vou ensinar o certo. Quais são esses princípios e valores? Eu acho que mais assim? do que ensinar, porque hoje eu acho que, infelizmente, a gente tem partido para um lugar de sala de aula em casa, né? Tipo, teoria. E eu acho que não funciona. Nós temos que ser exemplos. Eu acho que esse é o princípio. Eu sempre incentivei a minha filha, não só de falar, mas de mostrar para ela, né? Minha filha tinha 4 anos, 5 anos de idade, e eu levava ela para orar na igreja. Eu ia orar, colocava louvor e ela ficava lá dançando e eu ficava no meu momento de oração. E assim, gente, direto. Em casa, louvor estralando, porque criança gosta, né? Eu também gosto. Mas louvor lá, como um bom cristão. Ela dançando e sabe, incentivando e influenciando. E eu acho que é lógico, tem a parte teórica de ensinamento, tem, de correção, mas eu acho que o principal é você mostrar com a sua vida. Mostrar a sua paixão por Deus. E eu ia fazer uma pergunta antes, eu esqueci, agora eu lembrei. Quando eu falei de pessoas que foram referência na sua vida, né? Pessoas que mudaram a sua vida. A pergunta que eu ia fazer é se hoje você se vê como uma pessoa que é referência na vida dos jovens da nossa igreja. Você sente isso, tipo assim, eu sou essa pessoa. Um dia alguém foi pra mim e hoje eu sou. Eu acho que isso no reino é inevitável. Eu acho que não tem como. Não tem como, se você está naquilo que Deus quer de você e você realmente entendeu o que é o reino, o que é servir a Deus, eu acho que não tem escapatória. Eu me vejo sim, né? Eu converso com alguns jovens, né? Algumas vezes em mensagem de aniversário, você vê e você fala, caraca, que responsa e que orgulho. Não orgulho, assim, orgulho. Como que eu posso dizer? Satisfação. Satisfação, acho que essa é a palavra. Que satisfação você vê... Que honra aqui. Que honra, né? Você fala, caraca. Né? É responsa, mas a responsabilidade eu acho que é o reino, independente. E eu acho que isso vem a reboque. Eu acho que não tem como você estar enganjado naquilo que Deus quer e não ser referência. Eu acho fora de contexto, porque a liderança bíblica, ela é, por exemplo. Sim. Então, não tem como. Não tem como, não. Não tem como aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso.
Eu lembrei dessa pergunta porque você falou disso, né? De ser exemplo para sua filha. E ainda que você seja o exemplo para sua filha, você também tem outras pessoas que te olham, né? Sim. E fala, e aí? Porque você tem um cargo na igreja, você já foi líder, agora já vou aproveitar para entrar nisso, nos ministérios que você exerceu. Porque as pessoas olham pro Juliano, falam, Juliano faz isso, então eu também posso fazer. Ou então, Juliano tá fazendo isso, fala que não pode. E Então, filho de pastor ainda, filho né? de pastor. É isso. Mano, meu primeiro ministério foi cuidar do retroprojetor. Meu também. Meu Deus, o que é retroprojetor, né? A geração de hoje não sabe o que é retroprojetor. Eu É como se fosse um data show ou um projetor de imagem. Manual. Isso, só que manual, você escrevia a letra, colocava num espelho, ele refletia na parede, né? Meu, quando eu peguei aquilo, né, foi a pastora que falou pra mim fazer, aí eu peguei e falei, bora. E aí, meu, peguei a pastinha, coloquei tudo em ordem, refiz, meu... Você ficava empolgado de fazer aquilo. Sabe? Tipo, meu, super, né? E aí ainda teve até uma experiência que eu cheguei no culto, domingo e tal, aí o pastor falou assim, não, você não vai ficar hoje. Eu falei, mas só tinha eu. Como assim, né? Aí ele falou assim, não, agora a partir de hoje vai ser os diáconos. Ai, sofreu. Eu sofri, eu saí de lá chorando. Eu chorei, eu fui pro banheiro chorar. Sem brincadeira, mas chorar com força. Porque, meu, eu fazia aquilo... Com excelência. Isso. É o meu ministério. Isso. Eu fazia bem feito. Porque eu sempre entendi que para Deus tem que ser o top dos top. Uhum. E aí eu saí chorando mesmo. Frustrado. Nossa. Falei, meu Deus, como? Não sei o que e tal. E aí eu passei, meu, acho que eu rodei a igreja inteira. De tudo um pouco. Ó, eu comecei aí depois eu fui líder de ensino para os adolescentes. Adolescente não, criança, né? Era 12 anos que a gente não tinha a divisão da escolinha. Aí depois eu fui líder de jovens. Depois do líder de jovens eu fui pro diaconato. Eu lembro do diaconato? Peraí. Diaconato da igreja. Não, antes foi os levitas. Eu fui fazer parte do grupo de levitas. Não, primeiro líder que não cantava, não tocava, não fazia nada. Ficava na mesa de som. Aí, nossa. Tem a mesa de som. Tem a mesa de som também. Aí depois fui pro diaconato. E hoje eu tô na área de ensino da igreja. E vamos falar dos jovens, quando você era líder de jovens. Sabia que ia chegar nessa área. Adoro! Minha área, gente. Como que foi ser líder de jovens, assim, os maiores desafios? Porque é um desafio lidar com jovem, né? É um desafio e é uma satisfação, né? Porque você tem aquilo que Deus falou, né? Você tem a força da igreja. Então, você tem que saber... tem um slogan de uma das empresas que faz negócio de pneu, que ela fala assim, potência sem controle não é nada, né? Então, eu acho que nós precisamos unir o controle, que são as pessoas maduras da igreja, com a potência, que são os jovens. Sim. Né? Então, eu acho que é unir, não separar. Né? Infelizmente, nós vemos isso, uma separação. Né? E aí você vê um controle que anda 10 por hora. Você vai chegar? Pode ser que sim, pode ser que não, porque você está muito devagar. Mas, às vezes, você vê uma igreja muito jovem, né? Que é só jovem. Tá? Aí você vê muito controle, só que muito acidente no meio do caminho. Nossa. Porque você não tem um controle. Entendeu? Então, acho que nós precisamos unir isso daí. Então, a passagem nos jovens, para mim, foi algo, acho que um aprendizado. Acho que todas as áreas, né? Acho que, não sei o que Deus tem, mas... Não, brincadeira, eu sei, mas acho que foi um ensinamento de Deus falando assim, você precisa aprender o corpo de Cristo, a igreja. Não o corpo, né, mas a igreja, agora falando como organismo, né, o funcionamento de cada área, as necessidades de cada área. Hoje eu sei a necessidade de praticamente todas as áreas da igreja. Sim. Só das mulheres que não. Não tem como, mas né? Criança, jovens, levita, todas as áreas, diaconato, ensino. E sempre faz tudo, né, mano? Eu sempre gostei, mano, sempre amei
ver a casa de Deus bem arrumada, bem feita. Então, às vezes, a lâmpada queimada, me incomoda, Nossa, me incomoda. preciso Né? trocar Às agora. vezes eu tenho que me concentrar para tirar a atenção do que está acontecendo para focar na hora do culto, sabe? Porque às vezes você fala, putz, o cara não está prestando atenção, o pastor está precisando disso, sabe? Você fica naquela agonia, você fala, não, tem que fechar o olho, não é meu... Né? Não é o momento agora. É difícil, mas eu acho que foi um aprendizado, me agregou bastante. De tudo isso, todas essas funções, assim, qual foi a que mais, assim, moveu o seu coração? Porque sempre tem um ministério por exemplo, a gente tá em tal... Quando eu fazia coreografia, eu gostava, eu me dedicava, eu ensaiava em casa. Mas sabe quando o coração não tá naquilo? Tipo, não, eu tô fazendo, glória a Deus, é pra glória de Deus, mas você fala, ainda não é isso. E quando você não encontrou o seu chamado. Isso, aí quando você encontra, você fala, é isso. É isso. Qual que é esse ministério? Eu acho que não é um ministério específico em uma área, mas sim em algo, que é a palavra. Que é o ensino. Para mim, o ensino como, sabe, geral. Não só pregar, eu acho que é a palavra, mas esse transmitir, aprender, o negócio de, cara, você descobrir coisas, você fala, uau, sabe? Tipo, é isso. Quando você fala de palavra, já vamos bater né? Você conhece eu, né? Vamos falar um pouquinho, mano, não tem como falar um pouquinho. O aniversário da Isabela. Virou. Vamos falar do louvor. Pra quê, gente? Foi a festa inteira falando teologia do louvor. Mas o louvor tá errado. Virou uma sala de aula, né? Mas porque é isso, cara. É isso que tá dentro de mim. É isso que queima. E você já fez vários cursos. Fala um pouco do que você já estudou nessa parte de teologia. Só um pouquinho, porque é muita coisa. Mano, eu comecei primeiro com essa paixão pela palavra, sabe? De aprender a ler os livros e começou. E aí Deus, eu acho que ele te impulsiona a chegar nesse lugar de fazer um curso de teologia. E, cara, meu curso de teologia foi muito doido, né? Porque eu não queria aprender para ter uma formação, diploma na parede. Eu queria aprender para aprender a palavra, para entender a palavra. Isso. Para saber me defender, para saber responder, né? Porque, puxa, Não, e hoje é referência, né? Tô conversando com alguém, aí não sei disso. Juliano, então, como a pessoa tá me perguntando isso, o que responde? Acho que nós precisamos, acho que a igreja brasileira precisa disso. Tanto para fazer um louvor, quanto para se pregar uma palavra. Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de... Eu acho que muitos erros seriam evitados se nós soubéssemos o que a palavra diz. Né? E eu acho que para mim é o essencial de toda a vida cristã, não só para quem prega. Mas aí começou assim, e aí eu fui fazer teologia, né? Comecei num seminário de teologia, aí esse seminário acabou saindo da localidade, para mim não era viável. Aí um dos professores falou assim, vamos para casa, vamos começar um negócio em casa, né? E que, cara, eu vejo o que Deus tem feito na vida dele, fico maravilhado. Também chama Juliano Fraga, amigão, abraço, Ju. E aí a gente começou na casa dele, estudando a Bíblia. Tipo, ele e, 7 pessoas. Toda sexta-feira. A gente ia lá e ficava e tal. Né? Dava um valor simbólico lá para ele também, para que a gente entendeu que ele vivia disso. E aí depois desse não é seminário, mano, era um curso que a gente fazia lá, eu me formei nessa outra faculdade, mas aí a gente trouxe o seminário para dentro da nossa igreja. Eu tava, participei. E, tipo assim, foi muito bacana, porque a gente tinha assembleiano, a gente tinha nazareno, a gente tinha batista, a gente tinha tudo, sabe? E eu acho que isso para mim foi muito bom, muito bom. E a gente tinha liberdade de ficar perguntando e tirava dúvida. E eu tenho caderno até hoje de anotação, de vez em quando eu pego. Falo, olha que babado isso daqui. Então, e aí foi cursos online, né? Tipo, eu acho que muita coisa, livros. E aí conferência. Foi conferência. Nossa, amo. Sentindo uma falta desse negócio dessa pandemia aí. Chama eu pra próxima. Juliano não chama eu, ninguém. Mentira. Vamos fazer dela, um abaixo-assinado pro Juliano. Isso é uma calúnia. Bom, então a gente vai querer colocar em prática todos os seus conhecimentos bíblicos. Com um monte de perguntas que deixaram lá no Instagram. Mas antes, a gente vai dar uma pequena pausa,
de segundos. E a gente já vai voltar, ó, com as perguntas polêmicas, gente. Vou tomar uma água Polêmica aqui. Ele vai se preparar e a gente já volta. Voltamos. Tá preparado? Bora sempre. Lá. Deixa eu ver por qual Primeiro que eu vou começar. versículo que eu decorei. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Receba esse shalom. Bom, a primeira, eu vou falar que eu quero saber logo a primeira, porque senão não vai dar tempo. Que você pregou domingo. Nossa. E você falou sobre quando uma pessoa fala assim, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. E aí você deu um spoiler. Um spoiler, assim, então eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, eu falei assim, que sozinho você não é igreja, você é templo. Igreja, nós somos igreja. O corpo, coletivo, né? Porque o que é a igreja? A igreja, Deus fala que é o corpo. E não tem como eu arrancar esse dedo e deixar ele no canto, o que vai acontecer com ele? vai necrosar. Vai apodrecer, vai morrer. Entendeu? Não existe eu ser igreja sozinho. Igreja, nós somos a igreja. Até porque eu fico imaginando se a igreja, agora, o coletivo, dependesse do Juliano. Tinha tempo na vida do Juliano que a igreja estava morta. Literalmente morta. Sozinho você é o quê? Você é templo e morada do Espírito Santo. O que as pessoas talvez confundem, talvez foi algum equívoco na hora de falar, né? A revelação, ela foi correta, né? Foi quando Deus ele transiciona do Velho para o Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, a casa de Deus era o lugar onde Deus vinha. E automaticamente era o templo. Né? Vamos tomar lá por Moisés, lá, né? Era o tabernáculo. Sim. Era a casa física também de Deus. Né? Mas o que Deus estava falando? No Novo Testamento, agora a habitação agora vai ser o homem. Né? Não vai ser um lugar físico e um homem. Sim. Deus ele vai se manifestar dentro do homem, entendeu? Então, é isso que nós precisamos entender. Né? Não existe igreja fora da igreja. Fora da igreja você é um templo. Você é morada do Espírito Santo. Mas nós igreja, é o coletivo. Somos e todos. Qual é o perigo de não conseguir ser templo fora do corpo? Na verdade, não tem como você ser templo fora do corpo. Então, essa frase, na verdade, ela é uma mentira. Sim. Não existe. Não existe. Imagina o seguinte, todo o seu ministério é para quem? Para Deus. Mas para as pessoas, é para servir. Para servir a igreja. Eu fico imaginando você ter o dom de profecia, você vai fazer o quê? Se profetizar? E outra, há um perigo de você não ter ninguém falando na sua vida, e isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Você precisa ter pessoas falando na sua vida, você precisa de correção, ninguém é perfeito. Né? Só teve um perfeito, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha pessoas na vida dele. Entendeu? Não tem como. A gente precisa de pessoas falando, nos orientando, nos corrigindo. Nós precisamos nos alimentar, né, de pessoas. Não só, é lógico, a vida íntima nossa com Deus é essencial, mas nós precisamos de pessoas na nossa vida. Não tem como você ser igreja fora do corpo. Viu, gente? Vai pra igreja. Vai pra igreja. Aí, agora eu vou falar, eu já matei minha curiosidade. Pra que jejuar? Pra quê? Essa é uma boa pergunta. E hashtag fica a dica do livro de quem? Luciano Subirations. Né? Mas tem um outro também que chama Mahed Shavda, né? Que é um top, Poder Secreto da Oração do Jejum, e o Luciano lançou A Cultura do Jejum. Que fala, você já leu? Já fiz o curso. Não terminei de ler, eu fiz o curso. Eu fui para comprar, mas já tinha esgotado. O Poder Secreto da Oração e do Jejum eu já li, do Mahed Shavda. Para que jejuar? Eu acho que o jejum, ele é... Eu ouvi um exemplo que eu achei muito, muito bacana. Imagina um cano d'água grande, porém com muita sujeira dentro. A água vai passar por ele? Não, tá entupido. Vai, mas não na quantidade correta. Certo? Se passar, né? Sim. O jejum, ele tem o poder de limpar esse cano. E quem é o cano? Nós. Entendeu? O jejum, ele não muda Deus, ele nos muda. O jejum, ele tem o poder de
trazer à tona o que a gente realmente é e o que Deus precisa mudar nas nossas vidas. Uma revelação de quem nós Isso, somos e, consequentemente, uma uma revelação do mudança. que a gente precisa fazer, do que Deus quer. É uma consciência de quem nós somos e uma consciência também do mundo espiritual. Eu acho que o jejum ele tem esse poder, né? Não é o poder de eu quero casa, eu quero carro. Não é uma barganha, não é uma moeda de troca. Deus olha pra gente e fala, nossa, como você jejuou, como você é bom, eu tenho que te recompensar. Não é isso, né? Você consegue fluir mais no espiritual? Sim. Automaticamente você consegue ser mais abençoado por Deus? Sim. Mas foi por quê? Porque você teve uma mudança em você. Não foi porque você mudou Deus. A passagem está limpa. Entendeu? Não é porque você mudou Deus, é porque você mudou e agora você está apto àquilo. E fala um pouco sobre o propósito do jejum, porque a gente ouve as pessoas falando, estou fazendo jejum no propósito de tal coisa. Se você, biblicamente falando, há alguns propósitos na Bíblia. Primeiro, consagração, que é o top, né, que você vê mais, né? As pessoas, reis, queriam se consagrar, né? Arrependimento e purificação de pecado. Esses são os 3 propósitos bíblicos. Então consagração, arrependimento e purificação. Né? Juliano, arrependimento e purificação não é a mesma coisa? Não. Arrependimento é depois que você comete. E a purificação é antes. Né? E a consagração, eu acho que é mais intimidade, né? Falar um pouquinho mais de intimidade. Né? Então, biblicamente falando, há esses 3 objetivos do jejum, que eu acho que, para mim, tem que ser os primordial. E, né, lembrando que o foco, o cerne do jejum é jejum de alimento. Isso que eu ia perguntar agora, os tipos de jejum. É válido? Sim, é válido. É válido você tirar algo que te tome tempo, né? Vamos supor, Instagram hoje, redes sociais, num todo. Mas isso conta mais como um propósito, não é? Não, ele pode ser, porém ele não pode substituir. O problema é que hoje nós temos pessoas que só fazem de tudo, menos de alimento. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que ele seria um complemento. Né? Eu faço de alimento, porém eu quero dar mais. Eu quero entregar mais. Aí eu parto para um jejum de alguma outra coisa em específico. Né? Mas o cerne do jejum, ele é alimento. E você falou para mim uma vez que esse jejum de alimento é uma renúncia de... Eu vou tirar o que é o essencial para eu viver, a minha sobrevivência. Isso. Por amor. É assim, a gente tem que entender o seguinte. Na Bíblia, o alimento, foi Deus que criou? Sim. Para quê? A Bíblia vai falar assim, que o estômago foi feito para os alimentos e o alimento para o estômago. Mas Deus, ele fala algo muito importante quando ele está falando lá com a mulher samaritana. Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os discípulos estavam falando assim, come, cara, você precisa comer. E aí ele fala assim, vocês não estão entendendo. O mais importante aqui não é fazer a vontade carnal, é fazer a vontade do meu pai. Ele está falando com a mulher samaritana. Então, ele tá mostrando para a gente que o mais importante não é o âmbito terreno, e sim o âmbito espiritual. Entendeu? O alimento, ele é algo vital para a nossa sobrevivência. Sim. É como se você estivesse declarando para Deus assim, o que é mais importante e vital para a minha sobrevivência na terra, eu abro mão porque eu entendi que o Senhor é mais importante que isso. É uma declaração muito forte. Sim. E se a gente pegar a história na Bíblia, o primeiro pecado do homem foi com o quê? Comida. A primeira reclamação do povo de Israel no deserto? Comida. Saudade da cebola, dos alhos, comida. Primeira tentação de Jesus? Comida. Transforma a pedra em pão. Entendeu? Então, o alimento, eu acho que ele acaba tomando um lugar da gente... ele tem o poder de mover a gente daquilo que é realmente mais importante. Jesus, se eu não me engano, lá em Levítico, ele fala assim, eu vou colocar vocês numa terra, vou te abençoar e vocês vão ser prósperos, vocês vão comer e louvarem a Deus.
Presta atenção, eles vão comer e louvar a Deus. Tem comida que a gente agradece antes, no meio e durante. Sim. Né, de tão boa que é. Mas ele tá falando assim, A bênção vai ser para você me louvar. Você vai ter uma consciência que é eu que estou te dando. Mas só que ele continua, ele fala assim, mas tome cuidado para que vocês não vou usar uma palavra mais contextualizada, não perca o foco e fique só focado nisso e me esqueçam. Entendeu? Então, ela tem esse poder de fazer você se esquecer daquilo que realmente é mais importante, que é o reino espiritual e não o carnal. Então, acho que é por aí. Tá. Bom, próxima pergunta. Essa nem eu sei, o Juninho mandou no... que nem eu sei. Fala um pouco sobre esfera de atuação. Esfera de atuação, Paulo ele vai falar isso. Ele fala para uma igreja assim, ele pega e fala assim, ó, eu vou até vocês porque vocês estão na minha esfera de atuação. O que é uma esfera de atuação? É você entender até onde Deus quer que você vá. Porque tem pessoas pecando porque não estão fazendo aquilo que Deus quer, mas também tem pessoas pecando porque estão fazendo aquilo que Deus não pediu para elas fazer. Mesmo sendo para Deus. Deus não pediu. Nossa. Então, Paulo, quando ele... Cara, é lindo quando Paulo fala isso. Ele pega e fala assim, eu tô indo aí porque eu sei que a minha esfera de atuação vai até vocês. Porque se não fosse, não ia adiantar mandar convite que eu não ia aceitar. Gente. Então para aquelas pessoas que às vezes, né, têm uma agenda lotada, né? Será que todos os lugares para você ir? É direcionado? Será que a sua esfera de atuação chega nesse lugar? Né? Eu acho que é algo para a gente amadurecer bastante em relação a isso. Não é tudo que te pedem que você tem que fazer, mesmo parecendo que é para Deus. Às vezes não é. E o pastor Luciano Subirá, ele fala disso, né? Que teve uma época que ele estava, assim, muito... Eu não sei dizer muito bem o que é, mas você sabe. O Agir Invisível de Deus, é um livro. Que ele estava muito, assim, e aí Deus agenda parou dele ele. Lotada, e Deus estava falando para ele assim, não para, que você vai ser pastor local. E ele não queria, né? Por causa que ele tinha uma experiência não legal. E aí Deus permite Satanás num acidente. E ainda ele fala assim, Senhor, tem 2 motivos para esse acidente ter acontecido. Ou Deus permitiu, ou eu dei a brecha. Aí ele fala eu assim, não dei a brecha, nós dois sabemos. Muito bom. E isso é um exemplo de esfera de atuação. Eu acho que Deus estava querendo que ele fosse para um lugar e ele estava relutando contra isso. Uau. Né? Aqui outra. Como manter constância? Isso eu acho que é a pergunta vital, acho que de todo mundo, né? Eu já fiz várias vezes. E eu acho que, através de um estudo, eu preguei sobre isso na igreja. A constância, ela vem pela fé, porque as palavras originais, elas derivam tudo de uma mesma palavra. Constância, fé e persuasão. Então, para você ser constante, você tem que ter fé. E para você ter fé, você tem que ser persuadido de algo. E aí a pergunta é, como que faz para nós termos fé e sermos persuadidos de algo? A Bíblia mesmo fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu acho que é vital para você ser constante, é você ter uma vida de leitura da palavra de Deus. É você ser persuadido e convencido e ficar convicto de algo do que Deus está falando para você. E esse convencimento é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É você ter uma realidade daquilo que Deus quer, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fala. Entendeu? Por que nós saímos, às vezes, de um retiro, né, convicto de algo? Ou imparável, ou falando, não, é isso, mano, Deus é esse meu chamado, é isso. Por quê? Você foi convencido, você se tornou convicto de algo, e agora você tem uma fé inabalável e um alvo. E aí, só que vem a segunda, vem a terça, vem os meses, e aí você para de ter esse relacionamento com a palavra, eu falo assim, com as disciplinas espirituais, oração, leitura, né, adoração e jejum, isso daí.
Você para com isso e aí você deixa de ser convencido e de se tornar convicto. E aí vem a E aí você inconstância. tem mais convencimento, você começa a ser mais persuadido das coisas do mundo. E aí você Porque vai... é disso que você está se Aí alimentando. você vai perdendo essa estabilidade, essa constância, né? A Bíblia fala assim, né, de Jó. Viste o meu servo Jó? A paciência. A palavra no original lá é a constância de Jó. Nossa. É a constância. E o fim que o Senhor lhe deu. Então, por causa da constância de Jó, Deus deu um fim para ele. Olha, né, paciência a gente está muito auditado, eu acho que falar em paciência. Sim. Mas a palavra no original lá, se eu não me engano, é peito, do original do grego. Né? E o primeiro significado dela é constância. Constância. Viste a constância? E agora a mulher de Jó que não estava tão constante, o que ela fala? Amaldiçoa esse Deus e morre. Nossa. Forte. Eu já falei, acho que não. 3 conselhos para um jovem. 3 conselhos para um jovem. Vamos lá. Eu acho que... na verdade, eu resumiria em um conselho. Ser apaixonado por Deus. Por Jesus. Porque se nós formos... quando eu digo paixão, não é um namorinho. Né? É uma paixão intensa mesmo. Acho que é você entender quem ele é, o que ele fez e por que ele fez. Né? É você ter essa devoção, essa entrega de colocar tudo na mão dele. Quando você entende isso, quem ele é, o que ele fez, acho que tudo muda, né? Não tem como. Tudo, não Quando tem você como. entende isso, não tem como você... E eu acho... vamos dar mais conselho, né? Vamos dar mais. Ouvir as pessoas, né? Principalmente os mais velhos. Infelizmente, nossa geração ela tem perdido isso. Né? Dar ouvidos, eu acho, para aqueles que já caminharam. Salmos vai falar isso. Não jogais fora os marcos antigos. Eu acho que eu não posso, em nome de uma revelação de Deus, porque Deus ele caminha progressivamente. Não é Deus que muda, mas é o entendimento de quem Deus vai se ampliando. Então, em nome dessa ampliação e de eu entender algo que talvez a igreja há 20 anos atrás não entendeu, eu não posso virar para trás e falar assim, vocês estão tudo errado e já era, eu que estou certo daqui para frente. Não, a Bíblia não orienta isso. A Bíblia fala assim, não jogais fora os marcos antigos. Tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa muito boa que nós não podemos jogar fora. Nós temos que agregar, nós temos que somar, não subtrair aquilo que está lá para trás. Então, ser apaixonado por Jesus, ouvir conselhos. Ouvir conselhos. Mais um. Mais um? Procurei. E agora? Pula a próxima. Vamos para a próxima que eu vou pensar um outro. Tá. Você lembra da sua primeira pregação? Lembro como porque foi uma bomba no meu colo. Jeitinho. Foi justamente quando eu estava lendo o livro do Mark Murdock, né? E aí, resumindo, eu tinha que alguém pregar no domingo, não foi nenhum culto tipo no lar da semana que tem menos gente, nada. No domingo, o pastor tinha passado mal, não tinha ninguém para pregar, ninguém. Tava todo mundo, sei lá, Deus Sumiu. Tirou todo mundo no mapa. Arrebatou por um instante. Um monte de gente não atendeu ligação, não dava, enfim. E aí a pastora liga para mim e fala assim, é o seguinte, não é que eu tô chamando você, só tem você. Não é um convite. Não foi um convite. É uma convocação. E eu preguei sobre o Espírito Santo. E foi como? Parecia que eu pregava já fazia um tempo. Na verdade foi essa, Porque eu estava falando de algo que eu estava vivenciando. Quando você fala com propriedade, não tem como. Você não fala com dúvida. Você está falando daquilo que você sabe, daquilo que você está vivendo, daquilo que você tem certeza, você tem experiência, né? Porque eu estava vivendo algo surreal, né? Foi a primeira vez que Deus me usou num dom de profecia, né? Através desse livro. Então foi algo assim que eu estava vivenciando. Então eu falei com muita propriedade, sabe? E agora eu vou lançar uma assim, que essa é polêmica. Já bebe sua água. Se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Como um exemplo, bebês que nascem e
sei lá, são agredidos e morrem, ou bebê que morre na barriga. Qual que é o propósito disso? Por que isso acontece? A gente tem que entender, primeiro, consequência, Deus ser bom não afeta um outro caráter dele, que é a justiça. A gente tem que ser entender bem isso. Não é porque Deus é amor que já era, acabou consequência, né? Alguém devia ter avisado Ananias e Safira. Foi os que foram engolidos? Não, eu estou falando do Velho Testamento. Não vou nem pegar, eu estou falando do Novo Testamento. Não vou pegar nem Velho, porque, né, os pregadores da hipergraça, esses jovens que não pesquisam um pouquinho, eles vão falar, você está falando da lei, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Vamos falar Ananias e Safira está no Novo Testamento. Não sei né? Aqueles lá que vendem a propriedade, fala que vendeu por tanto e, na verdade, vendeu por um outro valor. Ah, que está em Atos. Isso, mentem, né? E fala assim, você está mentindo, pum, morre os dois, né? Ou melhor, deviam ter avisado o próprio Senhor Jesus Cristo, que lá em Apocalipse, fala assim para uma mulher que ele denomina como Jezabel. Ele fala assim, por você não querer se arrepender, eu vou lhe prostrar de cama, você e o que vocês adulteram. Tipo, se isso não é juízo, é o quê? É carícia, não é? Então a gente tem que entender primeiro isso, que o caráter bom de Deus não anula a justiça dele. E muito do que a gente colhe é consequência do pecado e do erro da humanidade. Então, a gente não pode colocar tudo na conta de Deus, né? Às vezes, e outra, também há algo que a gente tem que entender, que é o livre-arbítrio, né? Eu escolher ir lá e matar alguém, é escolha minha. Mas Deus pode, mas ele decidiu e ele é soberano para decidir ser Deus do jeito que ele quer, senão ele não seria soberano, né? Porque há também algumas escolas que falam, não, Deus é soberano só se acontecer do jeito... Não, ele é soberano que ele decidiu que o homem quer ter livre-arbítrio. E é então, isso. ele decidiu, ele pode fazer o que ele quer. Né? Então, você escolhe. Então, tem muitas coisas que é influência demoníaca, entendeu? Que são tudo isso. Mas o que a gente... Acho que o cerne de tudo é a gente entender que uma coisa não anula a outra faceta de Deus. Deus é como se fosse um diamante. Vários lados. Mas nenhum lado deixa de ser do diamante. É todos dele. É isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Tá, vou fazer a última aqui para a gente poder encerrar. Quando a gente fala assim... vou falar sem dedos. Como é ser tão radical na sua postura como um cristão e na palavra? Assim, não num mau sentido, assim, mas, num bom sentido. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, o Juliano é muito radical. Eu fiz até algumas anotações a Sério? Estava só esperando. Que eu sabia que ia vir alguma coisa do tipo. Vamos lá, o que a gente precisa entender é que o evangelho é radical. Né? O evangelho... Juliano, mas como assim o evangelho é radical? Ele começa sendo radical para Deus, que deu seu filho, que não tinha nada a ver com o pato, para morrer por amor a nós. Mas, em Mateus 5:29, o Senhor ele começa a falar sobre pecado. Ele pega e fala assim, se o seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Deus está falando para você amputar a sua mão, literal? Não. Não, mas o que é isso? Deus está falando assim que para o pecado você tem que ser radical. Não tem meio termo. Não é carícia. Não é carícia. As coisas não é... não, vamos levando. Deixa a vida me levar. Não funciona. Não funciona. Ou você se entrega realmente 100%. Deus não... É a mesma coisa eu chegar assim para você, Nath, esse copo aí tem água. Tá? Aí você fala, legal. Só que é o seguinte, essa água aí, ela está escrita assim, 99,9% água mineral limpa, 100%. 0,01% água de esgoto. Você beberia? Não. Deus também não bebe. A nossa santidade, ou ela tem que ser 100%, ou ela não tem que ser nada. Ou nós entregamos 100% para Deus, ou não é nada. É literalmente 880, né? E Lucas 14, do 25 ao 23, ele vai falar justamente sobre... E às vezes a gente acha que Deus está tipo assim, necessitado de mão de obra,
né? Sim. E Deus, ele pega e fala assim, meu, você não está disposto a tomar sua cruz, a negar seu pai, sua mãe e a sua própria vida? Meu, vamos resumir nisso, pai, mãe e própria vida. Meu Deus pegou, acho que o ápice das pessoas mais importantes, talvez você fale, meu pai não tive problema familiar, tudo bem, sua própria vida, né? Você faz tudo Sim. por você. Aí Deus pega e fala assim, se você não está disposto a negar você, você nem não está disposto. Você não está apto a ser meu discípulo. Ele pega e fala assim, aí ele entra com uma alegoria da torre, né? Ele pega e fala assim, meu, você não consegue construir uma torre? Ele fala assim, antes, senta, calcula, você consegue construir? Vai, faz a torre. Você não consegue? Nem começa. O que Jesus estava falando? Estava falando sobre entrar no reino. Ele está falando assim, se você está achando que é muito pesado para você vir para viver a realidade do reino, nem entra, nem começa. Mas pô, Deus quer salvar todo mundo? Quer salvar todo mundo. Mas isso não quer dizer que ele vai aceitar qualquer coisa. Se a gente não aceita? Deus tem padrões e isso é imutável. Entendeu? Então, eu acho que essa palavra ela está muito, muito pejorativa nos nossos dias. Porque nós somos radical. Você é radical. Eu sou radical. E vamos tirar a Bíblia. Então, vamos falar de coisas, vamos usar droga. Você é radical. Às vezes você fala, não vou. E você é radical. Você não tem... não, dá só um pouquinho. Bebida, por exemplo. Várias outras coisas. Prostituição. Você tem um caráter, você é radical com isso. Você fala assim, não é isso que eu quero. E pronto. Entendeu? E aí a gente parte para a igreja, aí não. Aí nós tem que relevar tudo, a gente tem que aceitar tudo. Maleável. Aí é maleável, oba. Não é. Né? Essa palavra, existe diferença de ser radical e radicalismo. Eu ser radical, eu te ouço, te respeito, mas eu tenho um posicionamento que ele é imutável, baseado na Bíblia, um caráter de Deus que é imutável. Agora, radicalismo, eu nem te ouço, entendeu? E aí eu sou contra também, entendeu? Eu fiz um repost esses dias no Instagram sobre isso, sobre a diferença de concordar e respeitar. São duas coisas diferentes. E hoje as pessoas acham que você tem que engolir tudo. Meu, eu te respeito, mas eu não concordo. Simples assim. Você tem que me respeitar, entendeu? Então, o radicalismo eu sou contra, mas ser radical, a Bíblia ensina. Jesus foi radical. Sim. Jesus foi radical com um monte de gente, os fariseus que o digam, né? Mas não só com eles, com os discípulos. Quando Jesus fala isso, tem uma passagem que Jesus pega e fala assim, meu, vocês não beber da minha carne, não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. A galera começa a sair fora. Um monte de gente que está próximo. Ele vira para os discípulos e a gente acha que ele vai falar, não, fica aqui, meus amores, vocês são meus amiguinhos. Ele pega e fala, e vocês, querem ir junto? Nossa. Literalmente ele fala assim, porta da rua, serventia da casa. A hora de vazar é agora. Vocês acham que vocês não aguentam? Vaza. Jesus foi radical com os 12. E não só Jesus. Os discípulos tiveram que responder esse radicalismo. Larga tudo e segue-me. E bora, e é isso. Eu fico imaginando Pedro, não, peraí, eu tô levando a rede junto. Você está entendendo? Então, nós precisamos dessa consciência. Isso é bíblico, está na Bíblia. Não tem para onde fugir, entendeu? E Deus requer isso. Na verdade, essa visão que as pessoas têm é de... todo mundo é radical em alguma coisa. Todo mundo. Mas quando Todos se aplica a Jesus e a aí não, igreja, aí eu não posso ser radical. Aí não, nossa, aí a pessoa tá religiosidade. E a gente vê muito isso, né? Não vê, crente, por causa que nossa, a gente eu detesto não entende. crente. A gente crente... a gente não entende isso. Meu, eu te amo, só que eu odeio o que você pratica. Porque meu Senhor odeia. Porque meu Senhor odeia. E a minha vida está baseada em agradar a Ele. Eu simples assim. Não. Entendeu? E nós precisamos entender isso, sabe? Eu fico imaginando você chegar na presença de Deus e falar, pô, Nath, você não foi lá naquele negócio e eu queria tanto que você... Deus, eu não tinha tempo. Putz, eu tinha que... Meu filho. Você acha que vai colar essa desculpa? Não vai. Deus é muito Spoiler, claro. não É cola. muito claro, gente. É muito
Então assim, eu acho que chegar nesse lugar e, gente, eu me cobro e eu ainda acho que eu não estou nesse lugar. Eu tenho muito que abrir mão. Então, eu acho que chegar nesse lugar, eu vou usar a frase do livro do Luciano Subirá, até que nada mais importe. É chegar nesse lugar onde fazer o que Paulo falou. Todas as outras coisas, para mim, eu considero como esterco, lixo. Para quê, Paulo? Para ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Nossa. É chegar nesse lugar onde só Ele importa, mais nada. E para isso precisa ser radical. Radical. Ao Bora extremo. Ju, tem mais alguma coisa que você queria falar? Algo que você quer compartilhar com a galera? A gente pode fazer uma parte 2. Parte 2. Nossa, mas aí a gente tem que colocar essas perguntas de púlpito. Fala, gente, manda pergunta. Porque tem muito conhecimento para ser compartilhado. Não, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é caminhar. Eu acho que é aquele ditado, né? Eu vou usar 2 versículos. Prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo. E vou usar essa frase de Paulo, né? Eu considero todas as coisas como refúgio, como esterco, para ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe? É chegar naquele dia e ouvir aquela frase, servo bom e fiel. Eu acho que a nossa vida tem que ser baseada nisso. Em agradar Ele, né? Porque nós fomos livres do pecado, não livres de um Senhor. Nós mudamos de Senhor. Não somos livres de não ter dono. Eu faço o que eu quero. Não, a sua vida tem um dono e pertence a Ele e você tem que fazer o que Ele quer. E foi pago um preço altíssimo. Altíssimo. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui nosso terceiro... É o terceiro episódio, né? Eu acho que é. Terceiro episódio. Terceiro episódio. Se você que apresenta não sabe... Gente, são 10 horas da noite, tá? Eu tô acordando desde as 6 da manhã. Dá um desconto. Mas a gente vai voltar, então, sem ser essa quarta, a próxima, com mais um episódio, mais um convidado. Comenta aí no chat quem que você quer ver aqui, as perguntas que você quer saber. Assiste os 2 primeiros episódios, tá muito bom. E, né, o de sempre, curte, compartilha, comenta, segue a gente no Instagram. E eu queria falar das nossas canecas, tá? Porque a gente é chique, não precisa ter inveja. Não precisa ter inveja, tá? A gente é muito chique, as nossas canequinhas. Quem sabe a gente ganha um patrocínio, né? Tô querendo ganhar uma aqui, mas tá difícil. Casal de canecas. Aqui. Manda umas canecas pra nós de brinde. A gente tá aqui, ó, patrocinando não, divulgando vocês. Manda aqui uns brindes pra nós, pra gente dar pros nossos convidados, umas canequinhas. E a gente vai deixar o Instagram. A gente vai deixar o Instagram deles? A gente vai deixar o Instagram. Gente, 10 horas. Nossa. A gente vai deixar o Instagram deles lá, se vocês quiserem encomendar canecas. Vão lá. E é isso, Ju. Muito obrigada pela sua participação. Foi difícil hoje até dar certo a gravação. Denso. Deus abençoe. Mas foi muito bom. Acho que vai ser muito rico para as pessoas que vão ouvir. Vai alcançar muita gente. Vai ter muitos cortes bons pra gente postar no Instagram. Isso aí. E a gente volta com uma parte 2. Vai ter que ter. Vai ter que ter? Sei, vamos lá. E aí, você gostou? Como que foi? Top. Espero que Deus tenha abençoado vocês. Que vocês possam sair inspirados em buscar mais a presença de Deus. Uma fome insaciável. E é isso, gente. E eu espero você aqui quarta-feira, sem ser essa próxima, viu? Beijo, até já. Falou, galera.